Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem a ver com você, comigo, com todo ser humano, eu acho. A fé. Você tem fé? Olha, aqui eu vou mostrar esse vidrinho aqui. Tá vendo? Esse vidrinho é lembrancinha de um casamento de uns amigos nossos. Aqui dentro tá cheio de grãozinhos. São grãos deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Grãos de mostarda. Grão de mostarda. Grão de mostarda é muito pequenininho, muito pequenininho. Tem dois tipos aqui, ó, mostarda clara e escura. São grãos de mostarda. E nós vamos falar sobre a fé. Se você tem fé. Aqui em Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você imagina isso, né? A certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, que não existe ainda. E você tem fé que vai existir. Você já consegue ver lá na frente isso acontecendo. E exatamente isso, eu vou dar um testemunho para vocês. Quando eu e meu esposo namorávamos, estávamos noivos, né? E a gente estava assim, já namorava há algum tempinho e querendo casar, sabia que era aquilo mesmo, querendo casar e tal. E aí não tinha condição. Como que a gente ia ter condição naquela época? Então, muitas pessoas às vezes ficam esperando, vamos esperar ter condição, vamos esperar ter. Mas naquela época, a gente não tinha mesmo. Então, o que acontece? Um dia uma moça que eu nem conhecia, ela foi orar comigo e ela disse assim: fique tranquila, Deus vai preparar tudo para vocês. Desde a casa até o vestido de noiva. Fica tranquila, tenha fé, acredite. E eu peguei essa palavra com muita fé. Quando ele chegou à noite na minha casa, eu falei para ele, né, dessa moça que foi orar lá, e eu peguei um calendário e falei com ele: vamos ajoelhar e vamos orar. E vamos marcar a data para daqui a um ano. Peguei um calendário lá e tinha já as datas do ano posterior, né? E aí marcamos para um ano depois da data do nosso casamento. Nós oramos e eu falei naquela noite: aconteça o que acontecer, nós vamos nos casar nessa data, porque eu creio nessa palavra que Deus vai nos ajudar em tudo. Olha, e o tempo correu. Nesse um ano aconteceram tantas coisas, fiquei desempregada, né? Tantas batalhas, tantas coisas assim, mas algo maravilhoso começou a acontecer. Quando faltava pouco tempo para completar esse um ano, você imagina? Foi passando o ano, passa um mês, passa dois, passa e nada ainda à vista, mas eu continuava crendo, assim como meu esposo, meu noivo, né? A gente continuava crendo, acreditando de que aconteceria, de que Deus faria, de que Deus nos abençoaria, porque a gente estava colocando na mão daquele que tudo pode. Então foi chegando, foi passando, aí faltava poucos meses, eu fui lá na loja ver o vestido e eu tinha arrumado um emprego e fui lá e parcelei o vestido e minha mãe foi ajudando a pagar. Tá, consegui um bom preço no vestido, na época, o vestido do jeito que eu queria. Aí, o convite, na época, a igreja, o pessoal da igreja deu esse convite presente pra gente. E no convite também, não colocamos local de festa. Por quê? Porque se
para arrumar as coisas era difícil, imagina fazer uma festa, né? Meu marido conhecia muita gente, eu conhecia muita gente, e naquela época não é igual hoje não, viu, gente? Naquela época a família quase que comandava as coisas, porque aí você tinha que convidar, eram os convidados do noivo, mais os convidados que a família queria que convidasse, né? Os amigos do pai, da mãe, e era assim. Hoje em dia as pessoas casam, né? Elas convidam quem elas querem, mais intimista, vai assim. Mas naquela época a gente deu os convites, né? A igreja que eu frequentava tinha muita gente, aqui meu esposo também ia, tinha muita gente, né? E aí começamos a arrumar as coisas para o casamento. Ah, tá. E casa. Aí veio uma senhora, uma irmã da igreja, falou assim: olha, desocupou uma casa no fundo da minha casa, uma casinha para um casal, tá bom. Era um quarto, sala, cozinha, lavanderia, assim. E foi um preço que estava no nosso orçamento, foi tudo isso. Então já tinha vestido de noivo, já tinha casa. Aí começamos a chamar os padrinhos. Aí vinha um padrinho e falava: você já tem isso? Não. Então vou te dar. Ah, você já tem isso? Não, vou te dar. E foi dando os presentes assim. Nós ganhamos praticamente a casa completa. Tudo que precisa numa casa a gente ganhou. Deus foi assim abençoando, sabe? Aí eu lembro até hoje que eu comprei as lembrancinhas para dar no casamento e eu dei cheque. Naquela época era cheque predatado, hoje em dia não existe mais isso. Mas dei um cheque predatado para pagar essas lembrancinhas, pela fé, porque não tinha dinheiro no banco, não. Aí o cheque ia ser compensado na segunda-feira. E eu preocupada com aquilo. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Amanhã eu vou ter que arrumar um dinheiro, ver alguma coisa para não deixar, né, a cheque voltar, essas coisas. Aí, no domingo à noite, nós fomos ao culto. E no final do culto, veio um irmão e falou assim: olha, eu não vou poder ir no seu casamento, mas eu tenho aqui um presentinho para vocês. Aí era um envelopinho, e dentro daquele envelopinho tinha um valor que deu para eu cobrir aquele cheque das lembrancinhas, e ainda sobrou um pouco. Foi uma benção grandiosa. E como eu falei no começo, a gente não ia ter festa, né? Mas de repente meu sogro falou assim: não, vai ter festa sim. Meu sogro com uma sobrinha dele, aí ajudaram, contrataram lá a mulher que fazia salgados e comprou refrigerantes, e uma irmã fez um bolo enorme, que naquela época era bolo do tamanho da mesa, né? Um bolo do tamanho da mesa, daquele bolo salgado que faz com pão de forma, aquela torta salgada de frango. E a avó do meu sobrinho, ela fez pra gente o bolo. Eu comprei os ingredientes e ela fez o bolo doce, um bolão enorme também. Eu sei que assim, um casamento que não ia ter festa, as pessoas ficaram sabendo que ia ter festa após a cerimônia. E a igreja estava lotada, mesmo sem saber que ia ter festa. Tinha em torno de 300 a umas 350 pessoas no nosso casamento. E também o salão, um pastor nosso, ele era muito antigo lá no bairro, conhecia muita gente, e ele conseguiu um salão lá de uma associação, um salão enorme, enorme, muito grande. E deu tudo certo, conseguiu pra gente esse salão e teve a festa. Então você imagina que para quem não ia ter condição de fazer nada, teve um casamento, a casa, vestido de noiva, todos os móveis, e ainda por cima uma festa para 350 pessoas, gente. Isso é Deus, isso é fé. Desde aquele dia lá, um ano antes, né? Com aquela palavra que eu guardei no meu coração de fé, é fé mesmo. E o que tem o grão de mostarda a ver com isso? Grão de mostarda que eu mostrei para vocês aqui, ó,
É minúsculo, quase nem dá para ver aqui, ó, na minha mão, quase nem dá para ver. É minúsculo o grão de mostarda. Na palavra de Deus, em Mateus 17, versículo 20, parte 2, diz assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai-te para lá, e ele irá. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, se você acha que é uma pessoa que tem pouca fé, mas se você tiver uma fé assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda, muita coisa pode acontecer. Tenha fé, acredite, muita coisa pode acontecer. Até mais!